Minha mãe narcisista tentou destruir meu dom superdotado e tudo virou um pesadelo. Hoje, aos 18 anos, ao revisitar as memórias dos meus primeiros anos, sinto como se cada palavra, cada página escrita, fosse uma cicatriz e um traço da minha identidade, uma identidade que se forjou na sombra de uma mãe que, aos poucos, se transformou em sua própria inimiga. Meu nome é Lara e essa é a história de como, desde que me lembro, fui moldada pelo dom da superdotação e pelo narcisismo devastador de uma mãe que nunca soube celebrar minha existência sem se sentir ameaçada. Tudo começou de forma aparentemente inocente. Eu era apenas uma criança quando percebi algo extraordinário. Enquanto as outras crianças ainda lutavam para reconhecer as letras, eu já conseguia identificá-las. Foi a minha tia, Dona Helena, quem me apresentou ao mundo dos livros. Ela vinha às nossas visitas com histórias encantadoras, lendo para mim com um tom que parecia mágico. Cada conto me transportava para reinos distantes e heróis corajosos, e eu absorvia cada palavra com avidez. Lembro-me de um dia quando tinha por volta dos 4 ou 5 anos, sentado no colo da tia Helena, com um livro de contos de fadas aberto em meu colo. Ela, com sua voz suave, dizia: Lara, veja como as letras se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Você consegue ler isso sozinho? Eu, com um brilho de entusiasmo nos olhos, respondi timidamente: Sim, tia Helena, consigo. E como num passe de mágica, palavras começaram a surgir em minha mente. A tia elogiou-me com um sorriso largo, mas foi nesse mesmo instante que minha mãe, Ana, entrou na sala. Seu olhar, sempre atento, parecia misturar surpresa com algo mais escuro, inveja. Nos meses que se seguiram, comecei a dominar a leitura e até a escrita. Meus primeiros rabiscos e palavras se transformaram em pequenas histórias que eu contava com orgulho, histórias que, para mim, eram obras de arte. Contudo, para minha mãe, cada nova conquista parecia representar uma ameaça à sua própria imagem. Certa vez, ao mostrar um desenho com palavras escritas, fiz questão de compartilhar com ela. Mamãe, olha o que eu fiz. Escrevi uma historinha sobre a fada do bosque. Sua reação foi imediata e cortante. Ela pegou o papel com um gesto brusco, examinou cada traço e com uma voz que misturava reprovação e autoafirmação disse: Lara, isso não é bom o bastante. Eu espero algo mais refinado. Você tem talento, mas precisa seguir os meus ensinamentos, senão nunca alcançará a perfeição que eu exijo. Eu, com os olhos marejados, mal compreendia que minhas palavras eram para ela apenas um reflexo de algo que devia pertencer exclusivamente a ela. A partir desse dia, a vida em casa começou a se transformar. Cada elogio que eu recebia fora era recebido com uma sombra de desdém ou pior, com críticas afiadas. Em encontros familiares, enquanto meus professores e colegas enalteciam minha habilidade precoce, minha mãe insistia em relembrar a todos que tudo aquilo só era possível graças à sua orientação. Sim, é verdade que a Lara é muito inteligente, mas ela é assim por causa de mim. Sem minha dedicação e meus conselhos, ela não seria nada. Essas palavras ecoavam em minha mente, misturando orgulho e tristeza. Eu me sentia uma criança superdotada, mas aprisionada num ambiente onde cada passo adiante era uma oportunidade para a inveja se transformar em críticas destrutivas. Enquanto a minha tia Helena continuava a me ler histórias com ternura, minha mãe se mostrava cada vez mais obcecada por manter o controle. As tardes que passavam em casa, repletas de sessões de leitura e escrita, transformavam-se em batalhas silenciosas. Cada livro deixado fora do lugar, cada folha rabiscada, era motivo para um confronto. Lembro-me claramente de um episódio em que, após terminar um poema simples que escrevi com o coração, me aproximei dela para compartilhar a minha alegria. Mamãe, olha o que eu fiz. Um poema para o Dia das Mães. Mas sua resposta foi fria, sem qualquer traço de afeto. Lara, isso está longe de ser perfeito. Você precisa aprender a usar as palavras com mais sabedoria. Se continuar assim, nunca vai impressionar ninguém. Essas palavras não só feriam meu orgulho infantil, mas também plantavam a semente de um desejo interior, o desejo de ser reconhecida por mim mesma, longe do reflexo distorcido que ela insistia em impor. Enquanto eu lutava para encontrar um espaço onde minhas ideias pudessem florescer, o ambiente familiar se tornava cada vez mais opressivo. Em nossos momentos a sós, minha mãe falava sobre a importância da aparência e da imagem, uma lição que não deveria ser ensinada a uma criança, mas que ela insistia em reforçar. Ela dizia com um tom de superioridade: Lara, nunca se esqueça, a imagem é tudo. Se as pessoas não te admirarem, então você não terá sucesso na vida. E isso começa agora com tudo que você faz. Eu, com a cabeça baixa, absorvi aquelas palavras, sem compreender totalmente o peso que elas carregavam. A cada dia, a sensação de que eu era apenas um acessório para alimentar o ego dela se intensificava. Aos 7 anos, enquanto meus colegas celebravam as pequenas descobertas do ensino fundamental, eu já me via diante de uma batalha interna. Havia uma parte de mim que ansiava por liberdade, por ser a Lara que amava as palavras e que sonhava em escrever grandes histórias, e outra parte que temia a constante crítica e manipulação emocional de minha mãe. Em um desses dias, após um incidente aparentemente trivial, o simples fato de ter esquecido de organizar meus materiais, minha mãe explodiu em uma fúria incontrolável. E Lara, como você pode ser tão desleixada? Você sabe que cada detalhe é importante. Se você não aprender a se comportar corretamente, tudo que eu construí será destruído pela sua incompetência. Eu, em silêncio, apenas assentia, mas dentro de mim, um sentimento de revolta começava a germinar. Algo me dizia que um dia, eu precisaria encontrar uma saída para esse ciclo interminável de humilhação e inveja. Aos poucos, entre as páginas dos livros e nos recantos do meu diário, comecei a construir um refúgio, um espaço onde as palavras eram minhas aliadas e onde eu podia me reinventar. A tia Helena, sempre tão carinhosa, era a única que parecia entender o quanto eu ansiava por liberdade, e suas visitas se tornaram o alento que eu precisava para continuar. Mas mesmo naquele ambiente acolhedor,
a sombra do narcisismo de minha mãe era imensa. Cada história que eu escrevia, cada sonho que eu nutria, era rapidamente sufocado por críticas e comparações, fazendo-me sentir que não importa o quanto eu me esforçasse, jamais seria suficiente para ela. E assim, entre os primeiros anos de uma infância marcada por descobertas literárias e pela opressão de uma mãe obcecada por sua própria imagem, eu comecei a perceber que meu dom não seria uma bênção, mas também um fardo que eu carregaria por muito tempo. Com o passar dos anos, a tensão entre a escola e o lar se intensificava. Na escola, meus professores elogiavam minha inteligência. Em casa, cada conquista era rapidamente subjugada pelo narcisismo de minha mãe, Ana, que via em mim uma ameaça à sua própria imagem. Aos 10 anos, após receber elogios por um poema, voltei para casa com o coração leve, mas fui recebida por uma tempestade de críticas. Lara, onde você estava? Já imagina quantas pessoas ficaram esperando para ver como você se comporta? Você me envergonha. Mamãe, o professor disse que meu poema era maravilhoso. Maravilhoso. Tudo que você tem é por minha causa. Se não seguir meus ensinamentos, nunca será nada. Essas palavras cortavam como facas, e a cada dia eu sentia a pressão de ser apenas um reflexo de sua vaidade. Em meio a esse ambiente sufocante, minha tia Helena sempre foi meu refúgio. Em uma visita, ela sussurrou: Lara, você é uma luz. Não deixe que ninguém, nem mesmo sua mãe, apague o seu brilho. Use suas palavras para se libertar. Essas palavras plantaram em mim a semente da rebelião. Aos 13 anos, enquanto outros adolescentes lidavam com as trivialidades da puberdade, eu lutava para preservar minha identidade. Depois de um jantar onde ela me humilhou publicamente, retirei-me para o meu quarto, onde escrevi em meu diário: não serei mais sua sombra. Cada palavra que eu escrever será um grito de liberdade. No dia seguinte, enquanto tomava café, minha mãe comentou de forma ríspida: Lara, seus olhos vermelhos não combinam com a minha imagem. Se você não se comportar, me fará parecer incompetente. Eu tive uma noite difícil, mamãe. Difícil? Você deveria se esforçar mais para me honrar. Aquelas palavras, repetidas com frequência, me motivavam a documentar cada humilhação e abuso emocional. Cada gravação, cada linha do meu diário, tornou-se uma prova do ambiente tóxico que eu vivia. Aos 15 anos, depois de receber um prêmio por um ensaio sobre liberdade e identidade, minha mãe não perdeu tempo. Esse prêmio é uma bobagem se não estiver alinhado com o comportamento que eu espero. Você só tem sucesso por minha causa. Cada comentário público de minha mãe transformava meus triunfos em fardos. Durante uma conversa com minha amiga Mariana, ela disse: Lara, por que não conta sua história? Você tem tanto para dizer e já registrou tudo. Mostre ao mundo o que realmente passou. Mas Mariana, tenho medo que minha mãe use tudo contra mim. Você tem provas, Lara. Seu diário, as gravações. Use sua voz para se libertar. Essas palavras foram decisivas. A partir desse momento, passei a planejar silenciosamente minha emancipação emocional. Organizei cada registro, cada diálogo humilhante, transformando minha dor em um arsenal para enfrentar o narcisismo de minha mãe. Cada conversa difícil, cada repreensão, alimentava meu desejo de mostrar a verdade. Em uma noite após um jantar em que minha mãe humilhou um parente, convidei Mariana para uma conversa confidencial. Mariana, estou farta de viver assim. Tenho tudo documentado. Chegou a hora de expor a verdade. Mariana, com firmeza, respondeu: Você é corajosa, Lara. Sua história merece ser ouvida. E assim, aos 17 anos, com o coração acelerado e uma determinação crescente, comecei a dar os primeiros passos para transformar minha dor em liberdade. A semente da revolução pessoal estava plantada. Cada palavra escrita era um tijolo na construção de uma nova vida, longe do domínio da minha mãe. Mesmo em meio a críticas diárias, aprendi a usar minhas habilidades como superdotada para expressar minha verdade. Cada página do meu diário se transformava em um manifesto de resistência, e a cada humilhação, fortalecia meu desejo de ser livre. Minha jornada de autoconhecimento e rebeldia estava apenas começando, e eu sabia que um dia, toda aquela verdade esmagaria as mentiras e o ego inflado de minha mãe. Agora, com 18 anos e com a experiência de um longo caminho de dor e resistência, sinto que chegou o momento de finalmente reescrever minha história. Cada lágrima, cada humilhação, cada palavra cruel que minha mãe, Ana, proferiu ao longo dos anos, tudo isso se transformou em um combustível para minha libertação. Eu sabia que não podia mais viver à sombra de seu narcisismo. Era hora de mostrar ao mundo, de uma vez por todas, quem eu realmente era e de expor a hipocrisia de uma mãe que se alimentava de inveja. Tudo começou quando decidi usar todo o material que havia coletado ao longo dos anos: os diários, as gravações secretas, os relatos que documentavam cada episódio de abuso emocional. Passei meses organizando tudo em um documento minucioso, um verdadeiro manifesto da verdade. Eu sabia que o confronto seria inevitável e que, quando eu finalmente colocasse minha história em evidência, minha mãe tentaria me incriminar, usando o rótulo de Karen, como se minha busca por justiça fosse um capricho de alguém arrogante e exigente. Mas eu estava preparada. Na véspera de me formar no ensino médio, durante uma festa organizada para celebrar a conquista de todos os alunos, senti que era o momento perfeito para agir. Entre sorrisos e abraços, convidei uma jornalista que sempre admirara minha escrita, Mariana, para se encontrar comigo em um café discreto. Lá, mostrei a ela o meu manifesto, a narrativa completa dos anos de opressão que vivi em casa, com evidências incontestáveis que provavam o comportamento abusivo e manipulador de minha mãe. Lara, isso é incrível. Você transformou toda essa dor em uma história poderosa. O mundo precisa saber o que você passou, disse Mariana, os olhos brilhando de empatia e admiração. Eu não quero apenas que o mundo saiba, Mariana. Quero que minha mãe finalmente pague pelo que fez. Ela sempre tentou me fazer parecer uma vilã, uma Karen invejosa, mas agora ela mesma será exposta, respondi, com uma determinação que surpreendeu até a mim mesma. A notícia se espalhou rapidamente. Mariana publicou a matéria em um dos maiores portais de jornalismo investigativo.
O artigo, repleto de diálogos gravados e trechos dos meus diários, não só mostrava minha trajetória como também revelava em detalhes como minha mãe distorcia cada conquista minha para enaltecer seu próprio ego. Em uma das partes mais marcantes, a gravação de uma discussão durante uma reunião de família ecoava pela internet. Você nunca vai conseguir nada sem mim, Lara. Tudo que você tem é por minha causa. Não, mamãe, eu tenho minhas próprias ideias. Chega de me fazer ser a sua sombra. Essas palavras, que eu jamais imaginei que o mundo ouviria, se tornaram o grito de liberdade de tantos que sofriam em silêncio. A repercussão foi imediata. Pessoas de todos os cantos começaram a comentar e compartilhar minha história, e logo minha vida, antes tão silenciosa, se transformou num palco onde a verdade podia ser ouvida. Mas o clímax da minha revolução pessoal ainda estava por vir. No dia seguinte à publicação, fui surpreendida por um convite inusitado. Minha mãe havia sido chamada para uma audiência pública na prefeitura local. Ela, que sempre se vangloriava de sua imagem impecável, agora se via forçada a comparecer a um conselho comunitário, onde cidadãos podiam apresentar queixas sobre comportamentos abusivos em instituições familiares. A intenção dela era, segundo fontes próximas, tentar reverter a maré, transformando-me na vilã, a típica Karen que jamais cumpria as regras. Uma estratégia desesperada para desviar a atenção de seus próprios erros. No dia da audiência, me dirigi à sede do conselho com o coração acelerado, mas com a convicção de que a verdade, por fim, prevaleceria. Sentei-me na primeira fila, sabendo que aquela seria a oportunidade de expor publicamente a verdadeira face de minha mãe. Pouco depois, Ana entrou na sala, trajando sua melhor roupa e com um sorriso forçado. Ela parecia nervosa, mas fez questão de manter a pose de superioridade, como sempre fazia em público. Senhores, venho aqui hoje para esclarecer mal-entendidos sobre o comportamento de minha filha, começou ela, com uma voz trêmula de arrogância. Minha filha, Lara, é uma jovem rebelde que não sabe apreciar a ordem e a disciplina que eu, como mãe, sempre tentei lhe transmitir, prosseguiu, tentando lançar a culpa sobre mim. Mas eu sabia que aquele momento seria o meu. Mariana, que havia se preparado para aquele dia, pediu a palavra. Com todo respeito, senhora Ana, gostaria de apresentar evidências que contradizem veementemente suas alegações, disse a jornalista, caminhando em direção ao púlpito. Ela exibiu um tablet, onde imagens, áudios e trechos dos meus diários estavam organizados em uma narrativa clara e incontestável. Um dos áudios reproduzidos capturou uma das discussões mais intensas que tive com minha mãe. Você nunca vai ser nada sem mim. Cada erro seu é uma falha minha. Eu já cansei de ser sua sombra. Eu quero ser livre para ser eu mesma. A sala ficou em silêncio. O contraste entre as palavras que eu, com coragem e vulnerabilidade, havia registrado e a postura arrogante de minha mãe era gritante. A plateia começou a murmurar, e o clima de tensão se intensificou. Como você pode negar o que foi registrado? Essas evidências mostram claramente o abuso emocional que sua filha sofreu por anos, declarou Mariana com voz firme. Minha mãe tentou se recompor, mas seu olhar vacilou. Ela tentou revidar, acusando-me de ser uma Karen que sempre procurou fazer drama, mas as evidências eram irrefutáveis. Uma senhora na plateia, visivelmente emocionada, interrompeu. Eu sempre acreditei que a verdadeira educação vem do amor e do respeito. Isso não parece amor, mas sim abuso. A vergonha começou a tomar conta de Ana. Tentando desesperadamente reverter a situação, ela se levantou e com a voz embargada tentou dar o seu veredito. Vocês estão todos equivocados. Minha filha é instável, ela sempre exagerou tudo. Ela é uma Karen, sim, que não sabe lidar com as regras da sociedade. Nesse momento, a plateia explodiu em murmúrios e vaias. O que minha mãe tentava fazer? Incriminar-me e transformar minha busca por justiça em uma farsa. Se tornou sua própria ruína. Todos os olhares, antes acostumados a ver sua figura imponente, agora se voltavam contra ela. Meu coração, que batia acelerado, se encheu de uma sensação agridoce. A vingança que sempre busquei não era a destruição física, mas a libertação emocional e a exposição da verdade. Após a audiência, Ana se retirou apressadamente, a dignidade desmanchada diante do público. No corredor da prefeitura, enquanto tentava, em vão, acalmar sua fúria interna, ouvi algumas pessoas dizendo: que pena, ela sempre foi tão vaidosa. Agora, o espelho que ela tanto prezava se quebrou. É incrível como a verdade pode humilhar aqueles que vivem de aparência. Naquele dia, percebi que minha jornada havia alcançado seu ápice. Eu não só havia me libertado do ciclo de humilhação, como também havia transformado minha dor em um instrumento de mudança. Minha mãe, que um dia tentou me fazer parecer a vilã, agora era a própria vítima de sua própria arrogância. Naquela noite, deitada em minha cama, enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora, escrevi em meu diário: hoje, finalmente, a verdade brilhou mais forte do que a vaidade. Minha mãe tentou me transformar em uma Karen, mas foi ela quem acabou sendo exposta. Hoje eu sou livre para ser quem eu realmente sou. O tempo passou, e a repercussão da minha história ecoou além das fronteiras da minha cidade. Convites para palestras, entrevistas e até oportunidades acadêmicas começaram a surgir. Cada nova conquista era agora um lembrete de que eu havia vencido, não através de vingança violenta, mas pela força da minha própria voz e da verdade. Minha mãe, por sua vez, tornou-se um exemplo de como o narcisismo pode levar à ruína. Ela passou a ser evitada por amigos e conhecidos, e seus esforços para desviar a atenção só a faziam parecer ainda mais patética. Em uma última tentativa desesperada de reverter a situação, ela tentou, em uma coletiva de imprensa, acusar-me de manipulação emocional e de ser a verdadeira instigadora de conflitos familiares. Mas, diante de todas as evidências e depoimentos que eu havia reunido, suas palavras soaram vazias e desconexas. Eu sempre amei minha filha, mas ela sempre teve problemas de comportamento. Alguém da imprensa interrompeu, exibindo a gravação da minha voz clara e segura, dizendo:
Não, eu sempre lutei contra um abuso emocional. Eu lutei para ser livre e hoje sou prova de que a verdade pode libertar. A coletiva terminou em constrangimento para ela. O riso contido dos presentes era a melhor resposta que eu poderia receber. E naquele instante, enquanto eu caminhava pelos corredores da minha nova vida, sentia uma paz que há muito não experimentava. Cada cicatriz, cada lembrança dolorosa, agora fazia parte da minha história de superação. Olho para trás com gratidão, não pela dor, mas pela força que ela me deu. Hoje sou a Lara que decidi ser livre das correntes de um narcisismo que tentou me sufocar. E ao final desta jornada, minha mãe não passou de um triste exemplo de como a verdade sempre prevalece, e de como até mesmo os maiores manipuladores podem ser expostos quando a justiça é feita. Minha história não é sobre vingança violenta, mas sobre libertação. Sobre transformar a dor em poder e o silêncio em um grito de justiça. E é assim que, com coragem e determinação, eu encontrei a minha liberdade e, finalmente, deixei de ser apenas um reflexo de uma vaidade doentia para me tornar a protagonista da minha própria vida. Olha, se você chegou até aqui, então julgo que gostou do meu conteúdo. Espero que tenha gostado mesmo e se quiser receber mais, se inscreve e comenta algo para ajudar no crescimento do canal. Muito obrigado.